Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero aqui começar mostrando as estatísticas de uma estratégia para vocês aqui em diversos ativos, né? A gente tem um setup aqui que ele vai ter um funcionamento muito bom, com uma excelente taxa de acerto. Você está vendo aqui a curva de capital dessa estratégia na EGE3. Essa curva aqui representa o conjunto de todas as operações que foram realizadas pela estratégia desde 2012, né? Então você percebe que essa estratégia foi capaz de realizar várias operações e assim ela foi subindo o capital investido, né? E tivemos aqui essas estatísticas, né? Foram 105 operações, 91% de acerto, com um payoff de 0,37, né? E o drawdown de 11%. Você vê aqui na TINSE3, né? A gente teve essa curva de capital extremamente ascendente. Quando você pega aqui no período recente, olha, por exemplo, desde 2022, a estratégia está aqui subindo bastante a curva de capital, né? Esse backtest aqui, ó, tá pegando desde 2012 e a gente tem uma curva de capital super ascendente com essas estatísticas aqui, tá? A gente teve 104 operações com um excelente fator de lucro de 4, uma taxa de acerto excelente de 87%, um payoff de 0,57 e um drawdown baixo de 9,21. As operações da estratégia, olha só, pode ver aqui, sequências excelentes, né? É um setup que tem performado muito bem. E é impressionante a curva de capital que a gente tem aqui na Vivid 3. A gente está fazendo backtest aqui também desde 2012 e a curva de capital está super ascendente, né? Tá aí, ó, resultados ótimos foram sendo construídos ao longo do tempo. Tivemos aí 139 operações com fator de lucro ótimo de 6,26, 86% de acerto, com um payoff de 0,99, praticamente uma relação de 1 para 1. Você vê aqui na EQTL3, né, a gente teve também esse desempenho aqui. Estamos pegando também desde 2012, curva de capital super ascendente. E as estatísticas foram essas. A gente teve 59 operações, fator de lucro de 5,62. A gente teve 94% de acerto. A gente teve aí um payoff de 0,30, drawdown de 13%. E as operações da estratégia foram essas aqui, ó. Excelente operações. Olha só essa sequência que a gente teve aqui, né, de taxa de acerto, muito bom para a estratégia, né? E você vê aqui na YouTube 4, no gráfico diário, a gente também teve uma excelente curva de capital com essas estatísticas aqui, ó. 111 operações, 3,61 de fator de lucro, 90% de acerto, payoff de 0,36 e drawdown de 9,95. E como que vai funcionar essa estratégia? A gente vai precisar de dois indicadores. O primeiro deles é uma highest high de 5 períodos. Highest high é a maior máxima de um determinado período. No caso aqui eu coloquei 5, né? Então esse indicador ele vai retornar para a gente a maior máxima dos últimos 5 candles, que foi esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto que ele está marcando. Você pega 1, 2, 3, 4, 5. A maior máxima foi aqui. A gente vai utilizar esse indicador e também o estocástico rápido no período 5, né? Olha só, vamos configurar dessa forma aqui, estocástico rápido, período 5. E aí nesse estocástico a gente vai marcar uma linha horizontal no nível 5, tá? Essa linha aqui ela tá no nível 5. Esse setup ele vai trabalhar somente na compra, no gráfico diário, fazendo swing trade, tá? A gente vai fazer swing trade, vai ficar posicionado de um dia para o outro, é um setup de gráfico diário. E aí temos aqui um exemplo de compra nessa estratégia no melhor ativo praticamente que a gente tem aqui, né, que é a TINSE3. Esse padrão funciona muito aqui nesse ativo. Olha só, no momento em que o estocástico rápido fechar abaixo de 5, né, a gente tiver um fechamento de candle com o estocástico rápido abaixo de 5, a gente vai ter o nosso sinal de compra. Como a gente está no gráfico diário, a gente vai fazer essa análise próximo ao final do pregão, né? Então como é que a gente vai fazer? Se está chegando o final do pregão, está faltando aí uns 10, 15 minutos e o estocástico rápido está abaixo de 5, a gente vai entrar a mercado. Se caso a gente não conseguir fazer a entrada no mesmo dia, a gente pode fazer a entrada na abertura do dia seguinte, né? Buscando sempre o preço de fechamento do candle sinal, que no caso foi esse aqui, né? Então o estocástico rápido, período 5, está abaixo de 5, próximo ao final do pregão, a gente entra a mercado e a gente vai ter um alvo de 1,5%. Olha só, a gente entrou aqui, então o nosso alvo vai ficar 1,5% acima. Vai ficar aqui, ó. Teríamos nosso alvo aqui.
E aí a gente vai ter que trabalhar com a highest de 5. O nosso alvo ele vai permanecer nesse ponto até que a highest de 5 passe para baixo do alvo, né? Se caso isso acontecer, vai significar que o mercado não está querendo bater no alvo, né? Ele vai estar caindo. Aí a gente vai utilizar a highest de 5 como alvo. Mas na maioria das vezes vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai bater no alvo. Olha aí, 1,5%. Bateu no alvo aqui. A gente saiu da operação no lucro. A gente teve aqui nessa situação o estocástico rápido passando para baixo de 5. Então, próximo ao final do pregão, a gente faz a análise. O estocástico rápido está abaixo de 5? Se a resposta for sim, a gente entra a mercado. Tá? Entramos a mercado. Não foi possível entrar no mesmo dia. A gente pode fazer a entrada no mesmo preço de fechamento desse candle aqui, só que no dia seguinte. E aí, uma vez que a gente entra, a gente coloca um alvo de 1,5%, né? E aguarda. Tá? Vamos aguardar. O alvo foi atingido, então a gente já finaliza a operação. Tá? Mais para frente eu vou mostrar aqui como é que vai funcionar se caso o alvo não for atingido. Temos aqui mais uma situação, olha só. Próximo ao final do pregão, a gente constatou que o estocástico rápido no período 5 estava fechando abaixo de 5. Entramos a mercado com alvo de 1,5%. Alvo de 1,5%. Foi lá, bateu no alvo. Próximo ao final do pregão, estocástico rápido no período 5 estava fechando abaixo de 5. A gente entrou a mercado com alvo de 1,5%. Vamos ver aqui, ó, como é que ficou. Foi lá, bateu no alvo. No caso aqui, ele bateu bem pouco, né? Depois voltou, aí realmente teria saído, né? Por causa do volume financeiro. Provavelmente ele não foi atingido aqui, foi atingido nesse candle aqui. Tá? E aí a gente saiu com 1,5% da operação. Vamos puxar aqui mais algumas operações para a gente entender a estratégia. Olha aí, operação vencedora aqui, tá? 1,5%. Operação vencedora aqui, 1,5%. Operação vencedora aqui também, 1,5%. E aqui a gente teve o exemplo que eu quero compartilhar com vocês de como a gente faria para sair da operação se caso ela não estiver querendo bater no alvo, né? É importante a gente entender como é que vai ser. Olha só, no caso aqui a gente teve o sinal de compra, porque próximo ao final do pregão o estocástico rápido ele estava abaixo de 5, ele estava aqui 2,94. Então a gente fez a nossa entrada a mercado e posicionamos o alvo de 1,5%, certo? Originalmente essa estratégia não tem stop, ela vai trabalhar apenas com a redução do alvo, e é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Uma vez que a highest de 5 passa para baixo do alvo, como foi nessa situação aqui, a gente reduz o alvo e passa a acompanhar a highest de 5, utilizando ela como ponto de saída. Então nessa situação você percebe que o mercado ele não quis voltar para bater no alvo. O mercado não voltou, ele foi caindo. O nosso alvo, inicialmente, ele estava aqui. E aí você percebe que nesse momento aqui, ó, a highest de 5, ela passou para baixo do alvo. A partir desse momento, a gente vai passar a acompanhar a highest de 5. A gente vai puxar o nosso alvo para a highest de 5. Aonde ela for, a gente vai puxar o nosso alvo até que ela seja atingida e a gente saia da operação, tá? É assim que vai funcionar essa estratégia. Ela aceita stop, pode colocar um stop aí, só que vai prejudicar o desempenho. A estratégia funciona dessa forma aqui. Foi assim que a gente conseguiu obter essas excelentes curvas de capital. É por isso que a gente precisa escolher bem as ações. A gente não pode escolher uma ação muito volátil, né? A gente tem que procurar escolher ações que estão aí numa tendência de alta, né? Aproveitar ações que tenham aí um volume financeiro um pouco mais baixo e estejam aí numa tendência de alta há um bom tempo. E aí a gente vai conseguir lucrar bastante com essa estratégia. Foi o que aconteceu. Você pega as operações aqui, ó, a maioria das operações foram no lucro, tá? Pega aqui, ó, o desempenho da estratégia. Ó, operação lucrativa aqui, né? Operação lucrativa aqui. E aí a gente vê isso pela curva de capital, né?
Olha só, você vê a curva de capital dessa estratégia na Teams 3. É uma curva de capital extremamente ascendente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, essa estratégia aqui para o gráfico diário. Funciona muito bem, né? A gente tem uma excelente taxa de acerto, é bem interessante esse sistema, né? Então se você gostou desse vídeo, é só dar uma clicada no like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E confira aí o primeiro link na descrição, a gente tem mais informações para você lá no nosso site, tá certo? Nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.